Ministério Público Militar pediu ontem que o Superior Tribunal Militar determinasse a perda do posto, da patente também do ex-presidente e do capitão da reserva Jair Bolsonaro e de outros 4 militares. São eles o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e os outros 3 generais do Exército, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Para a gente contextualizar aqui quem está nos acompanhando, essa ação ela é um desdobramento, né, da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados pelo Supremo Tribunal Federal em setembro, lá do ano passado, no processo da trama golpista. O que acontece agora? Esse pedido do Ministério Público Militar vai para o Superior Tribunal Militar, que vai julgar se Bolsonaro e os outros oficiais são dignos para poder permanecer nas Forças Armadas. Mas esse julgamento é possível que demore meses para poder acontecer. Não tem uma data exata para isso acontecer. Ontem mesmo, a presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, afirmou que todas as representações vão seguir o devido processo legal, garantindo, segundo ela, a ampla defesa a todos os réus, e assegurou que vai dar celeridade aos casos e que vai marcar o julgamento assim que forem liberados pelos relatores. No entanto, ela ressaltou que esse caso é inédito no Brasil. Por quê? Essa é a primeira vez na história que o Superior Tribunal Militar vai analisar um caso envolvendo crime contra a democracia. Segundo a ministra, que é a presidente do STM, Maria Elizabeth, esse julgamento vai criar, inclusive, um paradigma e uma jurisprudência que vai definir o entendimento do tribunal em relação à preservação e à manutenção do Estado Democrático de Direito. A gente separou um trecho do que disse ela, vamos acompanhar. Nós nunca tivemos um caso, e esses serão os primeiros, né, de representações de indignidade contra generais. E quando eu falo generais, é claro que eu estou incluindo também o almirante. E aí, o que vai acontecer agora na prática? O caso o tribunal acolha esse pedido do Ministério Público Militar, a medida vai representar a expulsão dos militares das Forças Armadas, incluindo os generais, o que, como eu mencionei anteriormente, é um caso inédito no Brasil. Nos últimos 8 anos, para a gente ter uma ideia, o Superior Tribunal Militar julgou 94 processos por indignidade ou incompatibilidade e em mais de 86% desses julgamentos, o desfecho foi pela cassação da patente. Mas esse julgamento agora pode ser a primeira vez que militares da mais alta patente das Forças Armadas sejam expulsos. Até hoje, nenhum general teve perda de patente decretada pelo Superior Tribunal Militar. Larissa, como esse processo, de julgamento, como que está sendo a repercussão disso aí em Brasília sobre uma possível perda de patente de Bolsonaro? O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos agora? Como que funciona, esse julgamento? Claro, Letícia. Vamos primeiro aí o que a gente pode esperar como próximos passos desse julgamento, né? Como você disse, não há um prazo definido para que o relator, apresente seu voto, e esse voto precisa também passar por uma análise do ministro revisor. Foram 5 representações diferentes, cada representação tem um ministro ou uma ministra, na relatoria e um ministro ou uma ministra na revisão. Isso foi feito por meio de sorteio. Em algum momento ali, os ministros podem se repetir de alguma forma nas representações, mas a determinação é a de que seja um ministro militar e um ministro civil. Então, se temos um ministro militar na relatoria, na revisão tem que ser um civil e vice-versa. Bom, agora o que a gente espera, Que os relatores preparem seus votos, façam seus votos, entreguem isso para a revisão e quando já estiverem liberados, aí eles podem solicitar à presidência do Superior Tribunal Militar a inclusão da representação na pauta de julgamento do STM. Importante a gente destacar, Letícia, alguns pontos. Por exemplo, agora que está lá na Justiça Militar,
não cabe ao STM julgar o mérito da questão. O que o STM vai analisar é se eles podem permanecer nas Forças Armadas ou se eles precisam ser expulsos das Forças Armadas. E o nome certinho é uma declaração de indignidade para o oficialato. É isso que vai estar em análise a partir de agora. Inclusive, a presidente do STM convocou uma coletiva de imprensa ontem para fazer todas essas comunicações oficiais e para também oficializar que o STM havia recebido do Ministério Público Militar esse pedido, portanto, de perda de posto e de patente. Um ponto importante também para a gente observar, Letícia, é que caso de fato, os 5 percam seus postos e suas patentes, o salário deles pode ser transformado em pensões para cônjuges e filhas solteiras, ou seja, eles perdem aquele salário, mas isso tem a possibilidade de virar uma pensão para filhas solteiras e cônjuges. Outro ponto também que repercutiu bastante foi a questão deles poderem perder ali o benefício de estarem cumprindo penas onde estão cumprindo, mas aí vai ser um outro trâmite, não é algo automático, eles perderam o posto e a patente e aí vão ter que cumprir pena em outro local, não é algo automático, mas existe essa possibilidade. E aí, só para a gente retomar aqui um ponto de defesa, além desses destaques que eu trouxe, para a gente entender também qual é o prazo de defesa, e aí peguei direto das informações do Superior Tribunal Militar, Letícia, é que cada relator de cada representação, como eu disse, são 5 representações diferentes, mandará citar o sentenciado, que tem um prazo de 10 dias para apresentar essa defesa. E aí, depois de todo aquele prazo que eu disse aliás, não existe um prazo definido, mas depois de todo esse trâmite de preparação do voto e revisão, aí sim pode ser solicitada a inclusão da representação na pauta de julgamento, mas como a gente disse, isso pode se estender aí por muitos meses. Letícia, você também me perguntou sobre a repercussão, Se a gente pega principalmente nas redes sociais ali, já era de se esperar esse movimento, governistas, aliados ali do presidente Lula, destacando tudo que aconteceu, destacando, portanto, que o Ministério Público Militar fez esse pedido, para que eles possam, para que eles percam, portanto, os postos e as patentes. Enfim, a gente vê várias lideranças ali do Congresso ligados ao governo destacando isso nas redes sociais. Em contrapartida, a oposição evitando tocar nesse assunto, pelo menos se a gente pega ali as principais lideranças olhando nas redes sociais, é um assunto que não foi mencionado diretamente. Então, agora também a gente acompanha esse trâmite. É importante a gente destacar, Letícia, que essa questão envolvendo o Superior Tribunal Militar, Ministério Público Militar, são temas, são órgãos que a gente não comenta tanto, não é algo que está tanto no dia a dia jornalístico quando a gente vai citar certas coisas, como, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, que é algo que a gente cita aqui diariamente, ou mesmo os outros poderes, mas especificamente quando a gente pensa em Superior Tribunal Militar, Ministério Público Militar, é algo pouco dito, destacado, explicado. Então, os trâmites também a gente precisa sempre ficar atento, precisa sempre estar recorrendo às informações oficiais. Então, foi importante também ter essa coletiva ontem, lá no Superior Tribunal Militar, para a gente ter conhecimento disso. E quem quiser também se aprofundar, Letícia, o nosso repórter setorista de judiciário, o Gabriel Ferreira Borges, que esteve lá ontem, acompanhou tudo e também trouxe informações muito relevantes nas reportagens que estão lá em otempo.com.br. Mas em relação a esse assunto, é o que temos neste momento, Letícia.